Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo dessa edição especial dos 200 anos do Marx. E hoje nós vamos falar sobre este livrinho aqui. Mas antes de falar dele, vamos fazer um pequeno quiz. A pergunta é, o que Marx tem a ver com o átomo? Aquele átomo que se aprende na física, na química. Olha, vamos então às alternativas. Letra A, porra nenhuma. Letra B, Marx cheirava cola de sapateiro e por isso ele viajou nas ideias. Letra C, Marx era alcoólatra e usava o átomo para bater na mulher. Letra D, a tese de doutorado dele tratava da visão de dois filósofos sobre o átomo. E letra E, não sei, não quero saber, estou assistindo esse vídeo apenas porque gosto de causar uma intriga na internet e vou fazer um comentário maldoso no seu vídeo. Pensa aí que eu já volto. Muito bem, como eu disse no vídeo passado, tem alguns dos livros do Marx que eu vou tratar com vocês hoje que eu não sou um especialista para dar super detalhes. O primeiro, então, vai ser este daqui, diferença entre a filosofia da natureza de Demócrito e a de Epicuro, e depois eu vou fazer mais 3. Qual que é a questão aqui que tá rolando comigo? É que tanto este quanto os dois próximos, eles são muito, como posso dizer, filosóficos. Óbvio, né? Esse daqui já tá na cara, da crítica da filosofia do direito de Hegel também, e sobre a questão judaica não tá na cara, né, mas dá pra subentender que é um pouquinho mais filosófico. Por que isso? A tese de doutorado do Marx, que é este livro, deste vídeo aqui, o Marx se propôs a fazer uma análise dos dois discursos, tanto do Demócrito quanto do Epicuro. E o discurso deles é, obviamente, filosófico. Eles são pós-aristotélicos, então é tudo permeado de filosofia, esse negócio aqui. E tem algumas questões que pra mim foram bem complicadas. Alguém não entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. E na verdade, eu tô lendo os livros, como eu disse no vídeo passado, mas pra ter esse conhecimento, saber do que o Marx falou em cada um dos livros, então é isso que eu vou passar pra vocês. Eu não vou me atrever, na medida do possível, a fazer análises de trechos filosóficos, umas coisas assim. Eu vou me ater mais ao conceito geral, ao que a obra trata no geral em si, e o que a gente pode pegar de elementos da trajetória do Marx a partir dessa leitura, certo? A resposta pra pergunta que eu fiz no começo, obviamente, é a C. Acabei de responder pra você. Porém, se você respondeu a letra E, vai tomar no seu cu. Se você respondeu a B e a C, você tem um pouquinho de preconceito. Desculpa falar. Right. E a 1, a A, porra nenhuma. Não tem. A gente vai descobrir isso melhor, certo? Só para dar um contextinho super básico de biografia, que a gente já sabe que Marx nasceu em 1818, hoje faz 200 anos do nascimento dele, beleza. Aí tem algumas questões aqui que eu vou falar neste vídeo e nos próximos não, porque elas são importantes pra gente entender alguns conceitos. E eu vou falar super rápido. Ó, em 1836, o Marx começou a estudar Direito na Universidade de Bonn. Em 1837, ele se transferiu para a Universidade de Berlim, ainda no mesmo curso. E em 38, com a morte do pai, o Marx perde o interesse pelo direito e começa a se dedicar à filosofia. Ele entra para o Clube dos Doutores, encabeçado por Bruno Bauer, com quem vai ter um fight no futuro. A gente vai ter uns desentendimentozinhos aqui. Em 1841, ele defende sua tese e recebe o título de doutor em filosofia. Então, o livro que a Boitempo publicou, é um dos últimos que ela publicou, ele é deste ano, 2018, ele mostra a maior parte da tese de doutorado dele, porque alguma parte se perdeu ao longo do tempo. Então tem alguns capítulos aqui no meio da tese que não estão completos, tem só as notas de rodapé, algumas coisinhas assim. Mas o essencial dá pra gente aprender desse negócio aqui. E por que eu quis dar a parte de biografia primeiro? Porque vocês viram aqui, no que eu acabei de dizer, a partir da colinha de sempre, que fala da questão do direito, que Marx fez direito. Isso vai ser importante a gente ter em mente por causa deste livro aqui. Tá recheado de questões do direito. Óbvio, o nome é este, Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. Então, quando a gente chegar nele, eu vou falar, não muito, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Beleza? O segundo ponto, vou falar um pouquinho sobre o livro rápido, porque é o seguinte, este livro aqui tem uma apresentação, a edição brasileira, da Ana Selva Albinati. É uma apresentação bem bacana, como a maioria das que a Boitempo seleciona para os livros
da coleção do Marx, porque ela vai nos explicar um pouquinho sobre a importância dessa tese, a importância da gente ler essa tese de certa forma, porque ela até passa um pouquinho pela questão principal da tese, que é a relação dos átomos, uma coisa nem assim que a gente vai ficar sabendo daqui a pouco, mas ela também fala bastante sobre a importância dessa pesquisa que o Marx fez e como isso se refletiu ao longo da carreira dele, ou como iria refletir, né, a partir desse estudo aqui. A apresentação é super curta, vai da página 9 à página 16, são 7 páginas rapidinhas, e uma coisa que eu adoro no caso das edições da Boitempo é a nota à edição que eles colocam. É o primeiro texto que você vê no livro. E eles, óbvio, vendem o peixe da Boitempo, né, o que é óbvio de se fazer nesse caso, vai falando quantas obras já publicou, inclusive uma coisa que eu não falei no último vídeo. Essa daqui é a 24ª obra que a Boitempo publica pela coleção Marx Engels, certo? Falei que tinha mais de 20, é 24. Um número maravilhoso. Eu não lembro se saiu, eu acho que o Anti-Darin, que é do Engels, deve ter saído antes ou depois, eu não tenho certeza. Então pode ser 24 ou 25, eu prefiro 24 porque o número é muito bonito. E, além disso, nessa introdução aqui, nessa nota à edição, eles já dão ao leitor um olhar geral sobre a importância da obra e o que ela tá tratando. Então é bem bacana, são 2 páginas, geralmente é super rápido a nota à edição e é importantíssimo, beleza? Pegando o gancho da questão que eu falei da apresentação da Ana, tem algumas coisinhas que ela coloca que são bem pertinentes. Eu identifiquei aqui alguns trechos que falam da motivação do estudo do Marx. Por exemplo, tem uma parte que ela fala que o Marx quis investigar e analisar como que 2 pensadores poderiam ser personalidades tão distintas e apresentar compreensão tão diversas partindo do mesmo princípio. Existia uma certa rincha entre Epicuro e Demócrito. Não é bem rincha assim pessoal, né, que a gente conhece hoje, motivo de questão de Facebook, nada disso. A questão é que os dois analisam a questão do átomo, mas cada um deles colocou algumas questõezinhas a serem pensadas ao longo das suas obras que os diferenciaram muito. A crítica é que Epicuro copiou muita coisa de Demócrito. E aí a proposta do Marx era justamente mostrar que isso não é verdade e que, na realidade, muita coisa se diferencia entre a visão de um filósofo e do outro, que justamente está relacionado ao nosso querido átomo. De certa forma, aí eu vou resumir muito bem resumido por conta da minha ignorância de filosofia, o Demócrito mostra a questão do átomo e ele diz que, isso é um resumo muito simplificado, tá? O átomo cai em linha reta. Ok? Já o Epicuro diz que existe uma declinação no movimento do átomo, que ele não necessariamente cai em linha reta, e é por isso que existe vida. Eu não sei se eu posso dizer exatamente desta forma, mas a questão é a seguinte. Vamos supor que o universo tenha sido criado a partir da colisão de átomos, Big Bang, coisinhas assim. Se todos caem em linha reta, como que eles vão colidir? Essa é a questão, de certa forma. A partir do momento que todos eles caem em linha reta, eles vão ficar constantemente caindo em linha reta e ninguém vai se chocar com ninguém. Porém, a partir do momento que um deles declina, ele colide com o outro e vai gerando uma reação em cadeia. É mais ou menos isso que Marx avalia no discurso dos dois. E aí o que se diferencia, como eu disse, Demócrito é linha reta, Epicuro faz uma declinação. No fundo, o que está acontecendo aqui, para além dessa questãozinha da declinação e da linha reta, o Marx está estudando a relação do autoconhecimento com o mundo. De alguma forma, não mágica, mas lógica, que foge à minha lógica, né? O negócio é meio complicado. A partir do momento em que um átomo declina, existe uma certa noção de que há uma consciência que o faz sair da rota. Pelo pouquíssimo que eu lembro de química, átomo não tem consciência. Não estou criticando a obra do Marx. O que eu estou querendo fazer é o seguinte, chegar no ponto principal dessa questão. O Marx faz toda essa investigação no discurso, sem qualificar muito se está certo ou errado pensar que o átomo tem consciência, se o átomo declina ou não. Na verdade, ele toma partido do Epicuro e diz que esse tipo de discussão mostra o surgimento da autoconsciência. Olha da onde a gente parte para onde a gente chega. O negócio é meio complexo, meio não, muito. Aí eu anotei um negócio aqui, eu quero ver se vocês têm a mesma sensação que eu. Só existe autoconsciência quando há uma contradição entre a existência e a essência. Deu para entender?
Essas questões puramente filosóficas de pensar a consciência, a autoconsciência, a existência, a essência, meio que são usadas pelo Marx para justamente provar que Epicuro era diferente de Demócrito. Além disso, o Marx faz todo um caminho que nos leva ao seguinte ponto, olha só. Da autoconsciência para o mundo. Marx usa essa argumentação sobre os átomos pelos dois filósofos escolhidos para tratar sobre o sistema filosófico e os seus portadores intelectuais. A partir daquele discurso do Demócrito e do Epicuro, ele vai sair do particular para ver como que é a filosofia deles, ou seja, o sistema filosófico de cada um desses portadores intelectuais. Qual a lógica que está por trás disso? O que os fez pensar dessa forma? O que revela sobre eles esse tipo de pensamento? É esse o ponto que, de certa forma, dá pra gente abstrair algumas questões muito complexas da parte filosófica do livro e tentar entrar nele. Porque logo na sequência, olha o que ele faz com isso. A partir dessa análise do sistema filosófico, ele passa a analisar os liberais da sua época, que eram os jovens hegelianos, do qual ele fazia parte, ainda lá no comecinho da carreira dele, e a filosofia positivista, que definiam que a religião é a forma máxima da autoconsciência. Aqui tem uma informação também importante para os dois próximos livros aqui. Porque, seguinte, existia um debate muito forte da emancipação do Estado e da religião. E isso fica muito claro na questão judaica, então eu vou deixar para falar na hora que eu estiver gravando sobre esse vídeo. E também aqui, na crítica da filosofia do direito de Hegel. Embora um pouquinho mais, é mais na introdução que ele escreve depois, umas coisas assim. Vou explicar, tá? Mas, uma coisa que eu gosto muito no Marx é o tom ácido que ele usa de vez em quando para fazer alguns comentários. Ele põe o dedinho na ferida e dá uma torcida, depois tira e fala, não fui eu. Não, mentira, ele não fala que não foi ele, porque ele escreve, ele assina a maioria dos textos, tem alguns textos dele que não foram assinados. E aí, por que ele falou isso tudo dos liberais e dos positivistas? Ele coloca os liberais como aqueles que compreendem que a ciência da deficiência como deficiência do mundo a se tornar filosófico. Na verdade, o que ele está querendo mostrar aqui é que não basta você olhar para a deficiência em si. Você tem que analisar o princípio do sistema para chegar na deficiência. Ou seja, você precisa, por exemplo, para poder criticar a pobreza, a fome, a exploração do trabalho, por exemplo, que vai ser um tema que ele vai levar ao longo da carreira, você precisa entender a que essas deficiências estão sujeitas, ou seja, o sistema. Então, de certa forma, isso é interessantíssimo ver na tese de doutorado dele, porque esse texto revela a natureza da investigação que Marx fará ao longo da sua carreira. Então, aqui meio que assim, pra mim, eu saí da leitura muito satisfeito, porque apesar de eu não ter parado para estudar aquela questão do Demócrito, aquela questão do Epicuro, eu meio que abstraí essas questões para focar na forma como o discurso dele era construído. Então, é um discurso científico, é uma tese de doutorado, dá pra gente ver alguns elementos científicos que a gente usa até hoje em trabalhos acadêmicos, e além disso, essas questões específicas sobre o método de investigação dele é muito genial ver que já estava na tese de doutorado dele, sabe? Já estava ali uma coisa que ele ia aprimorar e levar pro longo da carreira toda. É muito bacana. Embora eu ache que uma obra como essa seja muito mais aproveitada por pessoas que estudam filosofia ou sociologia, tem essa visão um pouco mais filosófica do mundo, gosta muito mais de filosofia, já tem uma carga de conhecimento filosófico maior, coisas que eu não me encaixo 100%, porque, como eu disse no vídeo anterior, eu sou bem ignorante nisso. Apesar de ser indicado para esse tipo de público, eu acho que assim, se você gosta do Marx, se você tem um propósito parecido com o meu, que é ler as obras dele para entender a evolução do pensamento, é bacana, porque como eu acabei de mostrar para vocês, dá para ver um pouquinho do início da carreira dele e o que vai acontecer ao longo do desdobramento, ao longo das próximas obras. Tá meio que não previsto, mas tá aqui, sabe? O método de investigação dele tá aqui, o materialismo já tá dando suas carinhas aqui, certo? E esse chapéu que não para. Agora, só para finalizar o nosso vídeo, o próximo é este aqui, Os Despossuídos. É uma série de 5 artigos publicados na Gazeta Renana. Então, logo mais, eu já lanço esse vídeo bem na sequência desse, que você pode assistir, certo? Como diz RuPaul, I support you. Continua assistindo, querido. Tá bom? Tchauzinho.